No capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Senhor Jesus orando. Nessa oração, Jesus pede para que os crentes sejam guardados pelo Pai e que, assim como o Pai e o Filho são um, os cristãos também sejam um, sejam unidos como o Pai e o Filho. Veja João 17, 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Era para a unidade dos crentes, orando pela unidade dos crentes. Ainda João 17, 21 e 23 afirma que a unidade dos cristãos seria uma evidência, uma demonstração do propósito da vinda do Senhor Jesus. Para que o mundo creia que me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes. A união dos crentes, então, faria com que o mundo cresce que Jesus havia sido enviado por Deus. O apóstolo Paulo também ressaltou a importância da unidade da igreja. Veja o texto de Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo de um modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante de vós, outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. O que é isso? Estar juntos num só espírito, lado a lado, com um só propósito, para anunciar o Evangelho. Com total harmonia, espiritualmente unidos. Uma só alma, como uma só alma, quer dizer, como uma só pessoa. Como um indivíduo, vocês devem ser unidos como uma pessoa, pensamento único. A palavra traduzida como viver de modo digno, ou politeumai, nesse verso significa viver como cidadão. Não é um reino terrestre, mas do reino celestial. No Sermão do Monte apresenta lindas imagens do que significa ser filho do Pai Celestial e cidadão do reino. Veja o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte sobre ser cidadão do reino. É ser pobre de espírito, ser manso, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, puro de coração, pacificador. É ter a atitude de virar a outra face aos que nos odeiam. Em resumo, bendizer os que o amaldiçoam e fazer o bem a todos. Em resumo, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Vamos considerar o texto de Filipenses 1, 27. Esse texto iniciou uma seção da carta, que vai do verso 27 até o verso 30, na qual Paulo passa de uma discussão sobre o seu próprio sofrimento para tratar do sofrimento dos seus leitores em sua obra por Cristo. Dois temas cruciais surgem em Filipenses 1, 27. O modo de vida semelhante ao de Cristo e a unidade. Viver de um modo semelhante de Cristo, viver de maneira digna de Cristo e a unidade. Os crentes eram chamados a demonstrar uma conduta exemplar e a permanecer unidos, apesar da oposição implacável e do sofrimento em que enfrentavam por causa de sua fé em Cristo. Viver de maneira semelhante a Cristo. Cristo deve ser o nosso exemplo, o nosso maior exemplo. Na verdade, Cristo deve ser nosso único exemplo, exemplo supremo, exemplo de conduta, exemplo de comportamento. E devemos estar unidos com os crentes. Paulo usou duas expressões-chave para destacar o tipo de conexão que deveria caracterizar o relacionamento entre os crentes. Um só espírito e uma só alma. Um só espírito, a união, o amor fraternal. A união efetivada por conta do amor fraternal produzirá o sucesso da obra de Deus. Produzirá também a maneira correta de representar o Senhor Jesus Cristo, de viver de um modo digno do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, a desunião, o orgulho, resultará no fracasso e no mau testemunho cristão. Essa linguagem de companheirismo permeia toda a carta de Filipenses. Nesse contexto, Paulo afirmou que os filipenses completariam a sua alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo e tendo o mesmo amor,
e sendo unidos em alma e mente. Paulo sugeriu que a unidade era essencial para o cumprimento da missão. Para cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo nessa batalha que nos encontramos, nós devemos ser unidos, absolutamente unidos, unidos em pensamento, unidos em propósito, unidos em ação. A desunião na igreja tem origem no orgulho. Veja um texto de Ellen White. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se a rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Quando não há união, irmãos, qual é o motivo de não haver união? O motivo de não haver união é o orgulho. O motivo de não haver união é as pessoas entenderem que o seu pensamento é melhor do que os dos outros e que todos devem se pautar pelo seu pensamento, não no pensamento coletivo, no pensamento comum. O orgulho é o que produz a desunião. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo é um exemplo de humildade, um exemplo de amor, um exemplo de mansidão. E essas características, humildade, amor e mansidão, são indispensáveis para a união da igreja. São indispensáveis para que eu e você nos unamos no mesmo propósito. Que Deus esteja conosco e nós possamos apresentar essas características, essas virtudes, humildade, amor e mansidão, e dessa forma estarmos unidos em Cristo, representando de modo digno o Senhor Jesus Cristo.